conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu nome é Vicente e hoje eu estou aqui para te contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Sou nascido e criado no Evangelho, filho de um pastor, uma irmã serva do Senhor. E com o decorrer do tempo fui criado no Evangelho embasado na Palavra de Deus. E passando o tempo, na fase da minha adolescência, eu resolvi experimentar os manjares do mundo, o que Satanás tinha para me oferecer. Foi aí que a minha história começou a mudar. Na faixa dos 14 anos, eu comecei pela bebida alcoólica. E Deus sempre me incomodando que aquilo ali estava errado, que aquilo não era os planos dele para mim. E a minha família sofrendo com aquela situação. Com o decorrer do tempo, a bebida me levou ao uso da cocaína. E foi aí que eu me afundei de vez no mundo das drogas. Passados os anos, eu fui cada vez mais usando, cada vez mais a cocaína, experimentando outro tipo de droga, mas o meu vício sempre foi o pó, sempre foi a cocaína. E com o decorrer do tempo, cada vez foi ficando pior e cada vez eu fui caindo mais, né? Me entregando cada vez mais ao vício, à bebida, mas o meu alvo principal sempre foi a droga. E com o decorrer do tempo, eu me envolvi em outras situações também, me envolvi em assaltos mal sucedidos e Deus sempre me incomodando. E na maioria das vezes que eu estava usando a droga, sempre o Espírito Santo me incomodava que eu não estava correto no que eu estava fazendo, que aquilo não era os planos de Deus para minha vida. E meu pai, meu falecido pai, é o que mais acreditava em mim, o que mais acreditava quando nem eu acreditava na minha pessoa. O meu pai estava ali em oração, orando por mim, clamando a Deus pela minha vida, pela misericórdia de Deus, para que Deus me tirasse daquele mundo que eu estava envolvido. A gente morava em Betim na época, e eu sofri o meu primeiro atentado contra a minha vida em Betim. Deus permitiu que algumas pessoas me pegassem e quase me matou. Quase me mataram. Só que a misericórdia de Deus foi tão grande na minha vida que Deus permitiu que eu continuasse vivo, que aquilo não chegasse ao final da minha história. Porque a minha vida, Deus tinha promessas na minha vida. E passando o tempo, naquela época eu saí de Betim, tive que sair de lá e vim morar em Birité. Chegando em Birité, todo mundo achou, minha família, que eu iria mudar minha vida, minha história, por causa daquilo que tinha acontecido comigo em Betim. Só que foi totalmente ao contrário. Mais uma vez, me entreguei mais ainda para o vício das drogas. E continuei a usar cada vez mais sem controle, me entregando cada vez mais ao mundo das drogas, a cocaína em especial. E passando o tempo eu me envolvi em outras coisas também e tive que mais uma vez sair de Birité. E nessa saída minha, meu pai adoeceu, teve uma perna amputada e eu creio que tudo foi consequência daquilo que eu tinha feito, de tanto que eu tinha feito ele sofrer. E passando o tempo, eu continuei me entregando, a gente foi morar na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, e eu continuei me entregando às drogas, me entregando aos vícios da droga, e nem eu mesmo tinha esperança que Deus pudesse fazer o que Ele fez na minha vida. E eu continuei me entregando e com o tempo voltei para Belo Horizonte, mas não saí do mundo das drogas. Continuei usando cada vez mais. Até que um certo dia eu estava sentado na porta da minha casa com a galera que eu julgava ser meu amigo, eu julgava que eram meus amigos. Estava sentado na porta da minha casa e passou uma irmã. Uma irmã eu costumo falar que é uma irmã igual essas irmãs assembleianas, da Deus Amor, de saião, todo humilde, chinelinho de dedo, cabelo aqui embaixo aqui, né? E ela me chamou, ela passou por mim no meio da galera, ela pegou e me chamou. E falou comigo, Deus mandou ela falar comigo. E ela falou comigo da seguinte maneira, que Deus tinha um ministério na minha vida, que eu iria me tornar um pastor, um pregador da palavra de Deus. E eu, na minha ignorância, não acreditava naquilo. Como que Deus quer salvar um cara que está perdido no mundo das drogas, um viciado, um cara que nem ele mesmo acreditava que ele poderia ter uma nova chance, ter uma esperança de uma nova chance. Mas o meu pai sempre estava de joelhos, orando e clamando a Deus pela minha vida. E aquela irmã, aquilo me marcou muito, porque depois daquele dia, eu nunca mais vi aquela irmã, eu nunca mais encontrei ela.
Nunca mais vi. Ela passou, entregou o que Deus tinha para me falar e eu morava no mesmo bairro ali que ela tinha passado e nunca mais eu vi ela. E foi passando o tempo e eu continuei ignorante, usando drogas cada vez mais, até que meu pai veio a adoecer e veio a falecer. E quando meu pai faleceu, todo mundo achou que eu iria dar um rumo na minha vida, porque meu pai sempre pedia a Deus para que ele não fechasse os olhos sem que ele visse os seus filhos no caminho do Senhor novamente. E meu pai infelizmente morreu e eu estava no mundo ainda. Foi quando eu voltei para a igreja batista. E eu tentei servir a Deus na igreja batista, só que o poder do inimigo na minha vida estava tão grande que eu fiquei só 3 meses dentro da igreja. E não consegui continuar na igreja. Saí, e quando eu saí foi muito pior. Quando eu saí, eu me entreguei de vez, eu abracei as drogas. Pelas frustrações, por ter perdido meu pai da maneira que foi. E aquilo, eu me entreguei de vez ao mundo das drogas. E hoje, eu carrego comigo algumas consequências daquela época. Hoje eu tenho algumas vezes déficit de memória, eu perco algumas coisas que eu não consigo gravar. Sempre que eu vou ministrar, eu tenho que usar alguns esboços, porque eu não consigo gravar a mensagem muitas das vezes. E eu continuei usando as drogas, continuei invernado cada vez mais no mundo das drogas. E quando eu já não via mais esperança para a minha vida, foi quando Deus resolveu me dar uma segunda chance. Quando Deus resolveu que tinha chegado o fim o meu cativeiro, o meu sofrimento. Quando nem eu mais acreditava que tinha chance, que eu teria uma nova chance, Deus resolveu me dar uma nova chance. Foi quando eu fui numa festa de aniversário de uma pessoa que hoje é até a minha esposa, que eu cheguei naquela festa de aniversário já todo avacalhado, todo sem esperança. Deus pegou e usou um pastor para falar comigo. E esse pastor me fez um convite que muitas pessoas faziam para mim, todo dia fazia. Me convidou para ir na igreja num culto ao domingo. E isso era no sábado. E alguma coisa me incomodou e eu prontamente aceitei esse convite. E quando eu cheguei na igreja no domingo, Deus desde o início do culto estava falando comigo. Chegou o fim do seu cativeiro. Chegou o fim do seu sofrimento. Eu te chamei, se você tem promessa na sua vida. E ali o pastor ministrou a palavra, teve os louvores, ministrou a palavra e no final do culto ele fez o apelo. E quando ele fez o apelo que eu queria levantar a mão para aceitar Jesus, para voltar para a casa do Senhor novamente, alguma coisa me travou e eu não consegui voltar para os caminhos do Senhor. E eu saí e fui embora com aquela perturbação na cabeça. Será que foi minha última chance? Será que eu vou ter uma outra chance de aceitar Jesus de novo? E aquilo foi falando na minha cabeça, falando ao meu coração e me incomodando profundamente. E na terça-feira tinha culto novamente. E eu, sem que ninguém me convidasse, peguei e voltei naquele dia. Voltei naquele dia novamente na igreja. E quando eu cheguei na igreja ali, que os louvores falando comigo, a palavra, quando acabou de ministrar a palavra, eu estava esperando o pastor fazer o convite para me voltar para os caminhos do Senhor. Só que quando o pastor estava terminando o culto, ele não fazia o convite. E eu fui ficando desesperado, meu Deus, acabou, não tem mais esperança, não tem mais chance, hoje é minha última chance, e aquilo falava profundamente no meu coração. Só que o Espírito Santo de Deus sempre falava no meu ouvido, você é chamado, você é meu filho, eu tenho promessa na sua vida. Foi quando o pastor, por fim, o abençoado pastor fez o apelo. E quando ele fez o apelo, eu levantei a mão e aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, ali a minha história começava a ser mudada. E eu voltei para a igreja e firmei na igreja, e fiquei firme nos caminhos do Senhor. Mas quando eu achei que as minhas lutas tinham acabado, é aí que estavam começando. Foi quando a minha atual esposa engravidou, e quando ela estava prestes a ganhar a criança, com 8 meses aproximadamente de gravidez, nasceu o bebê, mas nasceu sem vida, nasceu morto. E ali muitos poderiam desistir, poderiam voltar atrás, dar um passo atrás, regredir, mas eu tive fé que a promessa que Deus tinha feito na minha vida lá atrás, Ele iria se cumprir. E aquilo fazia parte dos planos de Deus. E passado o tempo, Deus usou um pastor para falar comigo. E tudo que eu tinha perdido, Deus ia me devolver 7 vezes mais. E passado alguns dias, a minha esposa engravidou novamente. E graças a Deus, essa criança nasceu com vida. E o
recado que eu quero deixar para você, jovem, nessa tarde, hoje, você que está assistindo esse vídeo, é que existe esperança para você. Se Deus mudou a minha história, se Deus me deu uma nova chance, Ele vai te dar uma nova chance também. Somente creia. Jesus breve vai voltar. Esta é a mensagem que eu carrego hoje. Prepara-te, porque Jesus vai voltar e Ele vai buscar sua noiva. E nos caminhos do Senhor, perto do Senhor, Deus vai te abençoar. E tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E esse é meu testemunho. Esse é um resumo do que Deus fez na minha vida. Inscreva nesse canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado, valeu!